Quem foi o funcionário da natureza responsável por criar esses animais? Porque claramente ele estava aprontando. Olha só, uma lula que tem dentes e uma tartaruga que morde mais forte do que um leão. E não, nada disso é invenção da internet. Tudo é real. Então prepara o cérebro, porque os próximos minutos vão ficar cada vez mais estranhos. Eu te desafio a ficar até o final do vídeo. Se você conhecer 5 ou mais desses animais, então você é realmente um gênio. Fala, curioso! Beleza? Aproveite ao vídeo e seja muito bem-vindo ao Mega Fatos Interessantes! Este animal parece ter saído de um laboratório de pesadelos. Essa é a toupeira nariz de estrela. E aquela coisa rosada no meio do rosto são 22 tentáculos sensoriais em formato de estrela. Ela é praticamente cega, mas não precisa enxergar. Esses tentáculos têm mais de 25 mil receptores sensoriais que detectam qualquer movimento, vibração ou calor próximo. O resultado? Ela consegue identificar, perseguir e devorar uma presa em menos de 0,2 segundos. É o movimento predatório mais rápido de qualquer mamífero conhecido no planeta. Vive nos Estados Unidos e Canadá. É completamente inofensiva para humanos. Mas olhando para a cara dela, isso é difícil de acreditar. Alguém consegue me explicar o que é isso? Essa criatura parece uma lula alienígena com dentes de ser humano. O nome científico é Promachoteutes sulcus, uma lula de águas profundas descoberta em 2007 no Atlântico Sul. Mas calma, o que parecem ser dentes são na verdade os lábios dela, dobrados de uma forma tão específica que imitam perfeitamente uma dentadura humana. Ela é o único animal conhecido no mundo com uma boca que parece a de um ser humano. Detalhe, esse exemplar foi encontrado dentro do estômago de outro peixe das profundezas. Ou seja, a ciência descobriu esse animal dentro da barriga de outro animal. Até hoje existe um único exemplar registrado no mundo inteiro. Ninguém sabe como ela se reproduz. Ninguém sabe quantas existem. Ninguém sabe quase nada sobre ela. Esse animal é considerado um mau presságio pelos habitantes de Madagascar. Quando um ai-ai aponta o dedo médio, longo, fino e ossudo, para alguém, os locais acreditam que essa pessoa está amaldiçoada e vai morrer em breve. Por séculos, o ai-ai era morto imediatamente ao ser avistado. Mas o dedo comprido tem uma função real e impressionante. Ele bate no tronco das árvores, ouve o eco, localiza larvas escondidas embaixo da casca e usa o próprio dedo esquelético para extraí-las como um anzol cirúrgico. É o único primata do mundo que usa ecolocalização para encontrar comida, uma habilidade que normalmente só vemos em morcegos e golfinhos. Olhos enormes e amarelos, dentes que nunca param de crescer, e aquele dedo. A natureza criou esse animal e depois riu muito. Esse ser é o sapo roxo, descoberto em uma região isolada do oeste da Índia, e é o único lugar do planeta onde ele existe. Mas o que torna esse bicho verdadeiramente fascinante não é a aparência. Ele é o único sobrevivente de um grupo de anfíbios que evoluiu há 130 milhões de anos. Os dinossauros vieram depois e foram extintos. Esse sapo continuou. A dieta dele? Cupins. O dia todo. Só cupins. Ele suga cupins do solo com uma língua especializada em formato de pistão e vive em tocas de até 3,5 metros de profundidade debaixo da terra. Ele passou 130 milhões de anos, basicamente sem que ninguém soubesse que existia. Às vezes me pergunto o que mais está escondido lá embaixo. Esse animal parece um personagem de desenho animado. O que ele faz vai além de qualquer ficção científica. O axolote é uma salamandra mexicana que nunca cresce de verdade. Mantém as características de filhote para sempre, incluindo as brânquias externas em forma de coroa cor-de-rosa na cabeça. Mas o talento real é a regeneração. Perdeu uma pata? Cresce de volta em semanas. Coração danificado? Se reconstrói sozinho. Parte do cérebro destruída? Regenera. Pesquisadores do MIT e de Oxford estudam o axolote há décadas tentando descobrir como ativar essa mesma capacidade em tecidos humanos. Se conseguirem, pode mudar completamente a medicina regenerativa. O problema: o axolote existe apenas em um único lago no México e está criticamente ameaçado de extinção. Você consegue ver o coração desse animal batendo, em tempo real.
O sapo de vidro tem a pele quase completamente transparente, e olhando por baixo dele, dá para ver todos os órgãos internos funcionando: o estômago, os pulmões, o fígado e o coração pulsando visivelmente. Mas isso não é uma fraqueza, é uma estratégia de camuflagem perfeita. Sobre uma folha verde, o predador olha para ele e enxerga a folha do outro lado. O sapo simplesmente desaparece. Existem cerca de 50 espécies de sapo de vidro, e boa parte delas vive na Amazônia brasileira. Um dos animais mais surreais do planeta mora aqui no Brasil, e a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar dele. Esse é o animal mais inteligente desta lista, e talvez de qualquer lista. O polvo mímico é o único animal marinho capaz de imitar outras espécies não só na cor, mas na forma, no movimento e no comportamento em tempo real. Perto de um predador que tem medo de linguado, achata o corpo inteiro e arrasta pelo fundo. Ameaça de cobra marinha esconde 6 tentáculos e estende 2 ondulando como uma cobra. Perigo de peixe-leão espalha os tentáculos imitando os espinhos venenosos. Ele analisa o predador à frente e decide qual animal fingir ser para sobreviver. A ciência ainda não entende como um animal sem córtex cerebral desenvolvido toma essa decisão em frações de segundo. Literalmente o melhor ator do reino animal, com 8 braços e sem precisar de ensaio. Esse animal parece uma criatura pré-histórica, porque a tartaruga alligator é uma das tartarugas de água doce mais estranhas do mundo. Você viu as cristas que ela tem no casco? Estranho, né? Por causa dessas cristas parecidas com as de um jacaré, alguém achou que seria uma boa ideia chamá-la de tartaruga alligator. Mas as cristas não são a única semelhança. A mordida dela chega a 158 quilos de força. Para comparar, um cachorro labrador morde com 68 quilos. Um ser humano adulto com cerca de 70. Essa tartaruga morde mais do que o dobro de um humano. Mas o método de caça é o que mais impressiona. Ela fica completamente parada no fundo do rio com a boca aberta, balançando a língua que parece uma minhoca rosada. O peixe se aproxima achando que é comida. E aí a tartaruga fecha a boca, em 0,08 segundos. Então você definitivamente não vai querer encontrar uma tartaruga alligator na sua vida, certo? Guardei o mais absurdo para o final. Esse próximo não parece um animal, é microscópico. Você nunca vai vê-lo a olho nu, mas ele é provavelmente o ser vivo mais resistente que já existiu na Terra. O tardigrado, também chamado de urso d'água, é um animal de 8 patas do tamanho de 0,5 milímetros, que consegue sobreviver a condições que destruiriam qualquer outra forma de vida conhecida. Temperatura de menos 270 graus Celsius, sobrevive. Calor de mais 150 graus Celsius, sobrevive. Vácuo do espaço sideral, foi colocado fora de uma nave espacial em órbita, sobreviveu. Radiação equivalente a 1000 vezes a dose letal para humanos, sobrevive. Pressão 6 vezes maior que o fundo do oceano, sobrevive. Ele entra em estado de suspensão total, parando todos os processos vitais. E pode ficar assim por décadas, voltando à vida normalmente quando as condições melhoram. Existem cerca de 1.300 espécies conhecidas, e eles estão em todo lugar. No fundo do mar, no topo do Himalaia, nas calotas polares, na Antártica e muito provavelmente agora mesmo na sua casa. O animal mais indestrutível que já existiu está invisível na palma da sua mão. A natureza é muito maior, muito mais estranha e muito mais aterrorizante do que qualquer um de nós imagina. Então, quantos desses animais você conhecia? Me conta nos comentários. Se esse vídeo te surpreendeu, o like ajuda muito o canal a crescer. Leva 2 segundos. E clica em um dos vídeos aí na tela, porque tem muito mais coisa estranha por vir. Até o próximo vídeo!